dia, amados irmãos. Deus abençoe as nossas crianças lá, agora com a EBD. Ouvindo a mensagem. E aqui também vamos seguir nosso estudo em Romanos. Alô, tá dando um eco. Um bom dia a todos, graça e a paz, Senhor Jesus Cristo. Você que nos visita hoje também, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado no nome do Senhor Jesus. Você que deseja depois mais informações sobre a igreja, pode vir falar comigo, também Pastor Douglas estará à disposição. Você que não nos visita hoje também, seja muito bem-vindo, uma alegria contar com a presença de todos, e é realmente muito especial estarmos reunidos aqui, porque hoje é dia do Senhor, é dia de culto, é dia de louvor, é dia de celebração, e é dia também de edificação, porque nós somos alimentados, a nossa fé é alimentada pela palavra, pelas escrituras sagradas, e nós precisamos ter esse contato constante com a palavra de Deus, para sermos ensinados sobre tudo aquilo, quem Deus é, quem nós somos, e o que Deus fez para a nossa salvação, amém? E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Nós temos o costume aqui de pegar um livro das Escrituras e seguir do início ao fim, porção por porção, procurando entender cada texto dentro do seu contexto e assim entender o que o autor pretende, né, que é o Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos, profetas, e aquilo que o sentido do texto e as diferentes aplicações que sim, aí nós podemos ter diversas, mas o sentido do texto é um só. A intenção do autor precisa ser compreendida através de uma interpretação cuidadosa. Nem sempre é fácil, mas é isso que nós devemos fazer, entendendo as Escrituras, sempre na dependência do Espírito Santo, porque nós não podemos por nós mesmos, então nós precisamos do auxílio do Senhor. E assim nós estamos então em Romanos, essa carta tão importante, tão preciosa, a história da igreja, impressionante o que Deus fez através desta carta ao longo das eras, e crentes sendo abençoados pelo entendimento desta epístola, a igreja sendo edificada e solidificada pelo entendimento desta epístola que traz a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos então no capítulo 3, vamos encerrar hoje o capítulo 3 com a graça de Deus, e nós temos visto nas últimas pregações como o apóstolo Paulo vem discorrendo sobre o tema de que todos os seres humanos, sem exceção, judeus e gentios, estão debaixo do pecado e da ira de Deus. Então a queda, ela foi desastrosa em Adão. Atingiu o homem por completo, e assim o ser humano é escravo do pecado, merecedor da ira de Deus, e assim nós percebemos como vem sendo pintado o quadro da noite escura, tenebrosa, da sua condição e da minha, do nosso pecado diante de Deus, debaixo da ira de Deus. E nós entendemos assim a apresentação que o apóstolo Paulo está fazendo. Hoje ele entra na graça, hoje ele entra a luz da graça brilha, da graça salvadora de Deus, Deus salvando pecadores. Mas antes, precisamos entender a nossa condição, para entender a graça, para entender o texto que nós entramos hoje, a nossa condição, quem nós somos realmente diante de Deus. Não é o que o vizinho diz, não é o que a minha mãe diz, minha avó diz, é o que a Bíblia diz. Sempre, a Escritura Sagrada. Quem eu sou diante de Deus? Então, Paulo trabalhou essa questão. E hoje nós entramos neste texto tão precioso. Vamos ler novamente, capítulo 3, Romanos 3, 21 a 31. 3, 21 a 31. A palavra do nosso Deus diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos. Tu és o Deus santo, Tu és o Deus justo, Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus glorioso, majestoso e um Deus também de graça, de misericórdia, de amor, que acolhe pecadores em Cristo Jesus. Por isso te louvamos nessa manhã, Senhor, como cantamos, celebrando a graça. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos este texto tão importante, tão fundamental a respeito da nossa salvação. Ajuda-me, Senhor, a ser claro nesta palavra, ajuda cada vida aqui, Senhor, cada coração, traz o entendimento, traz o assimilar do Evangelho, a iluminação das nossas mentes e corações, para assimilarmos a Tua palavra, sermos transformados por ela, edificados pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua obra sobre as nossas vidas, como igreja, o que o Senhor tem feito na vida de cada um, e assim nós estamos aqui diante do Senhor, mais uma vez, suplicantes, que o Senhor faça a obra, que o Senhor continue a obra de edificação, conformando as nossas vidas cada vez mais ao Senhor Jesus, e é no nome dEle que oramos e para o louvor do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, estamos diante do texto que lemos, que muitos consideram ser o coração da carta de Paulo aos Romanos. Nós temos aqui a essência do Evangelho da graça, em destaque a doutrina da justificação pela fé. E esse texto ele trata da questão essencial, afinal de contas, como que o Deus santo e justo pode justificar pecadores, sem manchar a sua justiça? Como que podemos ser salvos? O texto ele trata dessa questão tão importante, e este é um assunto vital para a igreja. Nós entendermos essa doutrina é fundamental para a saúde da igreja. Por exemplo, foi exatamente o entendimento desta doutrina, à luz de Romanos, dentre outras questões, que impulsionou o monge agostiniano Lutero a desencadear, lá no século XVI, a reforma protestante, o entendimento dessa doutrina. E Sproul, em seu comentário, citando Lutero, ele diz o seguinte: Lutero insistia em que a justificação pela fé somente é o artigo pelo qual a igreja se mantém em pé ou cai. E se a igreja não o compreender bem, ela deixa de ser uma igreja autêntica. Se a igreja nega ou obscurece a doutrina da justificação pela fé somente, ela não é mais um corpo cristão. Perceba a importância de nós entendermos bem o texto que acabamos de ler e outros textos da Escritura Sagrada pela graça do Senhor. Por isso vamos observar nesta manhã aspectos fundamentais a respeito desta doutrina da justificação pela fé. Nós temos em nosso texto termos teológicos, palavras muito importantes que devem ser bem assimiladas. Palavras nesse texto que devem ser bem compreendidas pela igreja. Então vamos considerar em partes o nosso texto aqui, procurando compreender o ensino de Paulo e também tirar algumas aplicações destas verdades. Vamos seguir então a leitura
Paulo diz ali, versículo 21 a 23, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eis aqui a conclusão do desenvolvimento do tema da universalidade do pecado, que começou lá no capítulo 1, versículo 18, a manifestação da ira de Deus sobre todos os pecadores. E aqui a conclusão, versículo 23, conclusão: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém escapa. Mas o que significa este carecem da glória de Deus? O que significa esse carecem da glória de Deus? Isso significa, meus irmãos, que além da nossa rebelião contra Deus, por nossa natureza pecaminosa, as nossas vidas estão também fora de foco. Nós fomos criados para viver para a glória de Deus, mas dependendo apenas de nós mesmos, em nossa condição caída em Adão, não vivemos com este foco, pois estamos naturalmente centrados, geralmente, em nós mesmos. Foco voltado para nós mesmos. E assim, erramos o alvo da vida, o sentido da vida. Erramos, perdemos, carecemos deste alvo correto, deste sentido correto na vida. É uma vida sem propósito, é uma vida sem alvo, é uma vida sem foco. O foco que importa realmente diante de Deus. Erramos o alvo. Trocamos a glória de Deus por algo infinitamente inferior, idolatramos a criatura no lugar do Criador. Portanto, em resumo, isso é o que nós somos por natureza diante de Deus. Nós somos pecadores, nós quebramos a lei de Deus, as nossas vidas estão fora de foco, nós não podemos fazer nada para mudarmos a nossa situação por nós mesmos, e a Bíblia afirma que Deus é santo, perfeitamente justo, e Ele deve punir o nosso pecado. Em virtude da sua natureza, Deus é santo. Deus não faz vista grossa para o pecado, Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele deve punir. Porém, a Escritura diz também que Ele é um Deus rico em misericórdia. Ele é um Deus rico em graça. E assim, de forma assombrosamente maravilhosa, Ele simplesmente quis, não era obrigado a isso, Ele quis providenciar salvação, proporcionando um caminho de redenção, sem manchar a sua justiça, que deve punir o pecador. E Paulo explica este caminho, como que a justiça de Deus é revelada. Olha o que ele diz no versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, mas agora, essa conjunção de contraste, ela é muito preciosa, mas, tem uma mudança de cenário aqui, mas agora, o cenário muda, do que vinha sendo dito, nós temos uma mudança drástica aqui, agora, ou seja, podemos entender aqui o apóstolo se referindo a este momento da história da redenção, esse momento único da história da redenção, com a chegada de Cristo, na plenitude dos tempos, com a chegada do Rei, o Messias prometido, com a vinda de Jesus. Mas agora, sem lei, e aqui já há ênfase na justificação, os homens não alcançam a justiça de Deus pela própria obediência da lei, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Olha os pecadores sendo alcançados. A justiça que não temos, ela está chegando. O príncipe da paz, o Rei, o Pai da eternidade. E ele diz aqui, testemunhada pela lei e pelos profetas, essa justiça que nos chega, essa justiça que justifica o pecador, ela é testemunhada pela lei,
pelos profetas. O que ele está dizendo com isso? Escritura, Antigo Testamento. Lei e profetas, menção ao Antigo Testamento, ou seja, o Evangelho da justificação pela graça mediante a fé no Messias, não é uma invenção de Paulo. Paulo não está inventando nada. Não é uma sacada que Paulo teve e isso aqui vai bombar. Nada disso. Não é uma invenção de Paulo, não é uma invenção dos apóstolos. É algo que já havia sido proferido e prefigurado lá no Antigo Testamento. Por exemplo, nós já vimos lá citado, Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo cita Abacuque, um dos textos que fundamenta este ensino, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E meus irmãos, como que essa justiça então nos alcança? Já que nós não temos a justiça, nós não podemos desempenhar essa justiça por nós mesmos, como que ela nos chega? Como que ela nos alcança? Paulo responde no versículo 22, olha o que ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então veja, esta justiça é outorgada, ela é concedida, ela é dada por meio da fé em Jesus Cristo, sobre todos, judeus, gentios, os que creem. E aí então ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, e aqui nós temos o termo destacado, justificados. O que significa, afinal de contas, justificação? O que quer dizer esse termo? Justificação, meus irmãos, tem a ver com uma declaração judicial. É um termo forense, do âmbito judicial. E aqui estamos diante do tribunal eterno, o trono de Deus, do Deus de toda a glória, absolutamente santo. Então, justificação é a declaração de Deus, é um ato único pelo qual Deus declara uma pessoa como justa. Ele diz, você é justo. Como diz Hendrickson, justificação pode ser definida como aquele gracioso ato de Deus, por meio do qual, com base unicamente da obra medianeira efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador e este aceita o benefício com o coração crente. A justificação é uma questão de imputação, imputar, atribuir. A culpa do pecador é imputada a Cristo, a justiça deste é imputada ao pecador. Imputação tem a ver com essa questão, é considerada como sua. Então ocorre essa troca, perceba, essa troca. Deus considera os nossos pecados, pecados que você cometeu, pecados que você ainda vai cometer até o resto da sua vida, seus pecados todos. Deus considera como se fossem de Cristo. E Cristo paga por nossa culpa na cruz. E a justiça de Cristo, que nunca pecou, ele obedeceu à lei com perfeição. Por isso é vital para a nossa justificação não apenas a morte de Jesus, mas ele ter vivido perfeitamente a lei. As demandas da lei, as exigências da lei que recaem sobre o homem. E aí vem Deus homem, Jesus em carne, ele obedece à lei com perfeição. Ele cumpre as demandas da lei. E aí então Deus considera essa justiça perfeita de Jesus, que nunca pecou, como se fosse sua. É creditado na sua conta, esse crédito eterno de justiça. Nós somos cobertos pelo manto da justiça de Cristo. Perceba, uma justiça alheia, ela vem de fora, ela nos é concedida graciosamente. Os méritos de um outro nos alcançam, e este outro é Cristo. É muito importante entendermos isso. O que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, não é suficiente para alcançar essa declaração do Deus infinitamente justo. É impossível pelas nossas obras, pelos nossos méritos.
Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler junto? Esse texto é muito importante. Vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Aquele que não conheceu o pecado é quem? Jesus. Ou seja, ele nunca pecou. Ele o fez pecado por nós é quem? Deus Pai. Então Deus considera como se Jesus tivesse cometido os nossos pecados, mesmo ele sendo perfeito, sem pecado nenhum. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, isso é justificação. É um ato único e definitivo de Deus. Nós não temos ação nenhuma nisso. É o juiz eterno declarando o pecador justo, definitivamente, pela fé em Cristo. Então é um status legal diante de Deus que não pode ser mudado. O crente pela fé em Jesus Cristo é declarado justo e desta forma pela graça, sendo a justificação genuína em sua vida, ela sempre será seguida pela santificação. É importante entendermos isso. A justificação sempre é seguida pela santificação. Então, o crente justificado, na prática, é alguém que vai perseguir santidade, sem dúvida nenhuma. Ele vai ter interesse por leitura da palavra, ele vai buscar a palavra, ele vai ter uma vida de oração, ele vai entender a importância do congregar, né, do pertencer à igreja de Cristo Jesus. Ele vai lutar contra os seus pecados, altos e baixos, porque nós continuamos ainda sendo pecadores no processo. A retirada completa do pecado é só na glorificação, só na glória. Quando estamos aqui, no dia a dia, é luta. Né? E, aliás, existir luta já é evidência de graça, porque você não está mais à vontade no pecado, já está incomodando, você está querendo se afastar, você quer glorificar o Senhor. Então o crente vai lutar, altos e baixos, não é uma linha reta, às vezes volta, retrocede, fica tempo enganado, mas o crente, em linhas gerais, ele persegue esta santidade. Porém, a sentença já foi dada lá no início. Ele é justo. Percebe a importância disso? Se a gente troca isso, se a gente começa a lutar por obediência para ser justificado, está fadado ao fracasso. Então, não é isso. A luta de obediência é porque você já foi justificado. Então, a luta por obediência é uma evidência de que você foi justificado. E justificado não pelo que você faz. Não é porque agora você está começando a ir na igreja bem bonitinho, arrumadinho, legal. Não é por isso. É só pelos méritos de Jesus. Somente Ele. Por que eu posso entrar no céu? Por causa dele, só. Mais nada. Só Jesus. Só o que ele fez na cruz, a vida dele de obediência, a ressurreição. Então, em termos doutrinários, a justificação difere da regeneração e da santificação, no sentido que não é algo que Deus opera em nós, mas é uma declaração que Deus faz sobre nós na justificação, sobre o crente. Então é o veredito decisivo de Deus sobre o crente eleito. E qual é a fonte, meus irmãos? Qual é a origem da nossa justificação? Olha o que Paulo diz: gratuitamente por sua graça. Ele é enfático. A fonte é o Deus da graça. Nós somos justificados pelo favor absolutamente gratuito e completamente imerecido da parte de Deus. Com esse entendimento, perceba como se destaca a total diferença do Evangelho para as demais religiões espalhadas por este mundo. Porque todas elas, em resumo, enfatizam as obras que o homem deve fazer para ser salvo, para, de alguma forma, alcançar a transcendência, a divindade. O Evangelho afirma o contrário. É o que Jesus fez por nós. Não o que eu faço, mas o que Jesus fez para salvar todos os que confiam somente nele. Porque por nós mesmos não poderíamos fazer nada. Paulo já deixou isso muito claro nos capítulos
anteriores. Mas como que Deus faz isso? Como que o Deus justo pode declarar justo o injusto, como você e eu somos, sem comprometer a sua própria justiça? Como que Deus pode fazer isso? Como que Ele pode declarar um injusto como você é, como eu sou, sem manchar a justiça dele? A resposta está na cruz. Na cruz. Olha o que Paulo diz, versículos 24, finzinho do 24, início do 25, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Nós temos aqui a base concreta, objetiva, é o fundamento da nossa justificação. Então, é aquilo que Cristo realizou. Nós temos destacado aqui o fundamento. E aquilo que Cristo realizou é um fato histórico. Importante entendermos isso. Aconteceu de fato no tempo, no espaço. Então não tem nada subjetivo aqui. E Paulo utiliza estes termos aqui que são muito importantes, que devemos conhecer bem. Primeiro, redenção. O que significa redenção? Não é o parque. Pode ser também, né? Mas o que significa o termo? O conceito. Redenção. De certa forma, meus irmãos, nós entendemos que esse é um termo bastante antigo, que se refere a uma transação comercial. E traz a ideia de trazer um escravo para a liberdade mediante pagamento. E, meus irmãos, à luz da Epístola de Paulo aos Romanos, quem são os escravos? Quem são os escravos? Sou eu. Nós somos. Completamente incapazes de nos libertarmos por nós mesmos, mas Jesus Cristo veio para nos remir, ou seja, nos comprou e nos libertou deste cativeiro, como Jesus mesmo afirmou lá em Marcos, capítulo 10, verso 45. Olha o que o Senhor Jesus disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E se redenção é trazer um escravo para a liberdade mediante pagamento, qual foi o preço pago? Qual foi o preço pago para esta redenção? O preço foi o sangue, de valor infinito, porque é o sangue do Rei, é o sangue do homem Deus, aquele que se fez carne, o Deus que se fez carne. Por isso tem valor infinito, por isso tem um valor suficiente para pagar pelos pecados de todos os crentes, de todas as eras, de todos os tempos. Tem valor infinito, porque é o sangue do Rei da Glória que verte naquela cruz. Cristo entrega a sua vida, porque a nossa transgressão exige morte. Essa é a condenação da lei. A lei exige morte para o pecador. A condenação, o nosso pecado, o salário do pecado é a morte, então a consequência do pecado é a morte, condenação, separação de Deus, porque Deus é santo e Jesus resolve isso na cruz, tomando o nosso lugar. Então, após a queda em Adão, jamais poderíamos nos reconciliar com Deus se não fosse por esse sacrifício. E aí Paulo diz então ali, no verso 25, a quem Deus propôs. Veja a iniciativa de Deus, perceba a iniciativa de Deus em seu amor livre e soberano ao enviar o seu amado Filho, a quem Deus propôs. A soberania de Deus Pai em conduzir este sacrifício, ao Senhor agradou moê-lo na cruz, como diz Isaías 53, Deus é soberano sobre este ato, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que significa propiciação? Propiciação. Propiciação é uma palavra fundamental relacionada à nossa salvação.
Propiciação significa sacrifício que aplaca a ira divina e torna Deus propício, favorável a nós. Vocês lembram lá no Antigo Testamento? Tinha a Arca da Aliança, ela ficava no templo. Qual era o nome dado para a tampa da arca? Ficava sobre a arca. Lembram? Propiciatório. Propiciatório, exatamente. E era ali que o sumo sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, o lugar mais separado, só podia entrar uma vez por ano, inclusive o sacerdote, ele aspergia o sangue do cordeiro sobre a tampa da arca, em favor da expiação dos pecados do povo. Então o sangue era ali derramado sobre o propiciatório. Perceba a beleza da simbologia. O que ficava dentro da arca? As tábuas da lei. As tábuas da lei. A lei que nos acusa. A lei que revela quem nós somos. A lei que revela a nossa falta de justiça. Ela é coberta pelo sangue do Cordeiro. Não acusa mais. Coberta. Isso aponta para quem, meus irmãos? Obviamente, Jesus Cristo. Olha a revelação progressiva de Deus. Olha como Deus se revela de uma forma tão maravilhosa, ensinando, comunicando a todos os nossos sentidos, ensinando quem Ele é, o que é necessário para se aproximar dEle. Ele é santo e não há proximidade dEle sem santidade. Então esse sacrifício ele é extremamente necessário. E lá está o sangue do Cordeiro derramado sobre o propiciatório. É isso que Paulo está dizendo aqui. Jesus foi feito a nossa propiciação, ou seja, Ele é o sacrifício perfeito de Deus em nosso favor. E lá na cruz, agora vamos para a cruz. Vamos para a cruz. Vamos entender, pensar um pouco lá na cruz. O que está acontecendo lá? Na cruz. A ira de Deus. Propiciação, sacrifício que aplaca a ira de Deus, torna Deus propício a nós. Na cruz, a ira de Deus pelos pecados de todos os crentes, ao longo de toda a história da humanidade, foi derramada em Jesus. Toda a ira. Então perceba a centralidade da cruz. Não há evangelho sem cruz. Não há justificação sem cruz de Cristo. E naquele momento único na história da redenção, lá na cruz, ao assumir os nossos pecados, Jesus assumindo todos os nossos pecados, Ele experimenta a profunda dor de ser momentaneamente abandonado pelo próprio Deus Pai. Porque Ele está assumindo o nosso pecado. É indizível o sofrimento de Jesus na cruz, vai muito além do que sofrimento físico, muito além. É um sofrimento moral e espiritual. Nós não conseguimos compreender. O único momento em que Jesus se dirige a Deus, sem chamá-lo de Pai, ocorre na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Citando o salmo profético de Davi, Salmo 22. Por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Isso ocorre pois Jesus, naquele momento na cruz, Ele sofre o inferno, em toda a sua intensidade. O inferno da ira de Deus derramada sobre Ele, em nosso lugar, porque Ele assume o nosso lugar. Então Ele bebe o cálice da ira de Deus até o fim, até a última gota. E Ele faz isso em obediência voluntária. Ele não foi obrigado a isso, Ele por amor voluntariamente se entrega e faz isso em plena unidade, em acordo com Deus Pai, neste pacto eterno, aquilo que deveria ser executado pelo Filho, planejado pelo Pai e executado pelo Filho. Jesus vem e assume voluntariamente, e é somente através desse sacrifício que hoje nós, os que cremos,
Nele, em Jesus, temos a garantia, a certeza de que não somos mais alvos da ira de Deus, porque Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus na cruz. Não somos mais alvos da ira de Deus. Jamais seremos abandonados pelo Pai. Jamais. Porque Jesus sofreu este desamparo na cruz, em nosso lugar. Essa é a essência do Evangelho da cruz. Por isso que Jesus também bradou na cruz, instantes antes de morrer: está consumado. Tetelestai. Está quitado, está pago, foi cancelada toda escrita de dívida contra nós, acabou, não consta mais nada contra as nossas vidas. A ira foi aplacada. Paulo vai dizer depois lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9 a 10, 1 Tessalonicenses, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivos ou mortos, vivamos em união com Ele. Então a justiça de Deus foi plenamente satisfeita na cruz. E a prova de que este sacrifício foi completo e totalmente aceito por Deus é que Jesus, depois de ser sepultado, ao terceiro dia ressuscitou física e historicamente, com seu corpo glorificado, foi visto por milhares de testemunhas. Hoje Ele vive à destra de Deus Pai, Ele ascendeu aos céus, Ele vive à destra de Deus Pai, reinando, até chegar o dia em que Ele vai retornar em glória para o juízo final e redenção completa da igreja. Portanto, é através da cruz, meus irmãos, que Deus permanece perfeitamente justo, Ele pune severamente o pecado e, ao mesmo tempo, pode ser o nosso justificador, por perdoar os nossos pecados e nos salvar em Cristo. E veja, nós desfrutamos destas bênçãos da redenção, destas bênçãos da propiciação, somente pela fé em Jesus. Olha o que Paulo diz na sequência do texto, ainda no verso 25, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então é mediante a fé que nós desfrutamos dessa justiça, conquistada por Jesus, propiciação, redenção, nós desfrutamos, nós nos apropriamos desses benefícios pela fé. Então, importante entendermos isso, meus irmãos, o mérito da nossa salvação não está na fé, está em Cristo e a sua obra somente, a base concreta, objetiva do Senhor Jesus. Então, o poder não está na fé, não é fé na fé. Nós não somos salvos por causa da fé, nós somos salvos por meio da fé. A fé é o mero instrumento, como já foi dito a metáfora, né? É a mão vazia do mendigo estendida para receber o pão da vida. A fé. E veja, essa fé também não é uma fé cega. Importante, na época do misticismo, né? de tanta falta de compreensão, né? A fé não é uma fé cega, a fé não é um salto no escuro, mas envolve um entendimento correto, conforme as Escrituras, de uma mente iluminada pelo Espírito Santo, o entendimento bíblico de quem nós somos, quem Deus é e o que Jesus fez por nós para a salvação. E assim depositar plenamente a nossa confiança nele, conforme a palavra em arrependimento e fé. Você descansa, você confia nele somente. Então envolve um entendimento, a fé envolve isso, não apenas do intelecto, envolve uma compreensão, sim, das verdades ressaltadas na Escritura, mas é um entendimento espiritual, o Espírito Santo traz, e aí, claro, afeta a vida por completo do crente. E até mesmo essa fé, ela não é produzida por nós, é dom de Deus, Até o instrumento é dom de Deus, é Deus operando na vida do pecador pela palavra. O que diz Efésios 2, 8 a 9, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé de vós. É dom de Deus, não de obra. Amém.
Avançando, Paulo diz ali, para manifestar a sua justiça por ter Deus deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos entender aqui pecados cometidos no contexto do Antigo Testamento, desde Adão. Como personagens, Abraão, Moisés, Davi que adulterou com Batseba. E era exigida a morte do pecador. Desta forma, por exemplo, nós podemos entender que o sistema de sacrifícios estabelecido no templo, sacrifício de animais, não tinha a eficácia de por si só perdoar os pecados, mas apontava para o sacrifício definitivo de Cristo. E aí sim, quando Cristo vem, completa a obra na cruz, a justiça de Deus foi plenamente manifestada e satisfeita. Desta forma, nós entendemos que os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé no Messias, prefigurado, prometido, que viria. Nós somos salvos pela mesma fé, só que no Messias que já veio, no Messias que já consumou a sua obra. Paulo diz no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus permanece sendo justo ao punir o pecado, como deve ser punido na cruz, e o justificador de todos os pecadores ao longo de todas as eras, de todos os lugares deste mundo que creem em Jesus. E na sequência, meus irmãos, nós temos uma espécie aqui de conclusão de Paulo a respeito da justificação pela fé somente, com base na obra de Cristo na cruz. Ele ressalta alguns aspectos. Primeiro, que não há espaço para orgulho humano. Não resta espaço para orgulho. Não faz sentido. Olha o que ele diz ali, versículo 27. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Lei aqui no verso 27, Paulo usa num sentido diferente. Não é a lei de Moisés aqui no verso 27, nós podemos entender aqui lei como sistema de salvação. Por qual sistema de salvação o orgulho é excluído? Salvação por obras? Obediência à lei? Eu faço por merecer? Não, de forma alguma. É o sistema de salvação por fé. Paulo pode ter em mente aqui os judeus que se vangloriavam dos seus distintivos, nós já falamos sobre isso, se orgulhavam dos seus distintivos judaicos, né, como uma suposta obediência à lei, o legalismo, como se isso fosse meritório para a salvação. Mas podemos entender que se aplica aqui de forma geral a todos os homens, porque o homem naturalmente, pelo senso de justiça própria, gosta de se vangloriar. Ele gosta de se achar o salvador de si mesmo, ele gosta de se achar o salvador da pátria, a última bolachinha do pacote. De alguma forma, ele pensa que tem razões para se orgulhar, mas não é assim que funciona diante de Deus. O caminho que Deus estabeleceu é este, é a salvação pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus. E assim não há motivo algum para orgulho, apenas para louvor da glória, não nossa, mas de Deus. E Paulo diz, ele é enfático, independentemente das obras da lei. Ou seja, a justificação não depende de nada do que o homem possa fazer. A minha salvação não está baseada no meu desempenho, eu não tenho mérito nenhum, eu confio somente nos méritos de Cristo, no desempenho de Cristo, que obedeceu a lei com perfeição. E este sistema de salvação pela fé serve para todos, sejam judeus ou gentios. É porventura Deus dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então Deus justificando ambos aqui, judeus e gentios, da mesma forma pela fé no Messias. E ele finaliza com essa pergunta. Paulo antevê aqui o questionamento. Se a salvação não depende das obras da lei, isso quer dizer que o Evangelho anula a lei? A lei não tem mais nenhuma utilidade na vida do crente? O ensino do Evangelho da Graça não estaria desprezando a lei? A vida de obediência? Não estaria afirmando a graça em detrimento da lei? E aqui no caso ele volta a se referir à lei de Moisés, os mandamentos do Senhor. E Paulo responde, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, a justiça que procede da fé na vida do crente confirma a lei.
no sentido de que o crente pela graça vai procurar obedecer os princípios da lei. Ele não despreza esta lei. Então o apóstolo volta a rejeitar aqui a ideia de antinomismo, de que ele era acusado de ensinar, algo que ele vai aprofundar lá no capítulo 6. Esse é um assunto que Paulo vai aprofundar lá no capítulo 6. Ou seja, o crente unido a Cristo pela fé, o crente justificado, é o crente que morreu para o pecado. Por isso agora, habitado pelo Espírito Santo, não permanecerá na prática habitual do pecado sem arrependimento. E terá o anseio de se conformar à palavra do Senhor, não para ganhar salvação, mas como resposta de amor e gratidão ao seu Salvador. Concluindo, meus irmãos, estas então são verdades que, em resumo, aprendemos aqui nesta passagem de Romanos capítulo 3, versos 21 a 31, esses três pontos do ensino aqui deste texto. A base de nossa justificação é Cristo e a sua obra na cruz. Ou seja, o firme fundamento da nossa salvação é Cristo. É a sua vida, é a morte na cruz e a ressurreição. Sem a cruz, a justificação do injusto, como nós somos, do ímpio, seria injusta. Porém, é pela cruz que o Deus justo e santo permanece justo e pode ser o justificador do pecador que tem fé em Cristo. O meio da nossa justificação é fé em Cristo somente. Nós somos justificados não por causa da fé, mas por meio da fé. Nós nos apropriamos dos benefícios salvíficos desta obra pela instrumentalidade da fé. Então, a fé salvadora é uma fé depositada em Cristo somente. Eu deixo de confiar em mim mesmo. Eu deixo de confiar no meu desempenho, nas minhas obras ou em qualquer outro mediador, para confiar em Cristo somente. Eu descanso plenamente nele. E a fonte da nossa justificação, graça de Deus somente, a livre e soberana graça de Deus sobre os seus eleitos, pois entendemos que até mesmo a fé não vem de nós, é dom de Deus, é Deus que opera a regeneração e então capacita a vida do eleito a responder ao Evangelho com arrependimento e fé. E uma palavra final aqui então, meus irmãos, a você que está aqui hoje, porventura ainda não se rendeu a Cristo. Talvez coisas novas que você esteja ouvindo aqui, mas perceba, ouça a chamada do Evangelho. Ouça a importância deste texto. Não há nenhum outro caminho para a salvação, se não for Cristo e a obra na cruz. Por isso, entendendo a gravidade, como nós falamos aqui do seu pecado, vá a Cristo, olhe para a cruz. Entenda a propiciação, a redenção, este é o caminho que Deus estabeleceu, confesse o seu pecado diante dele, clame pelas misericórdias de Cristo sobre a sua vida, arrependa-se, creia em Cristo. Jesus mesmo afirmou lá em João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Busque conhecer Cristo e sua obra na palavra. A Bíblia diz que a fé salvadora vem por ouvirmos a palavra de Cristo. Não pare de ouvir esta palavra. E uma palavra aqui para você que já está em Cristo, meu irmão, minha irmã, contemple, medite sempre na grandiosidade da obra perfeita de Cristo na cruz. Isso não é assunto para verdades iniciais de evangelismo, para depois você nunca mais falar disso. Não, esse é o assunto da sua vida. Esse é o assunto das nossas vidas. A cruz do nosso Rei. Procure entender e se aprofundar nestes termos. O que é propiciação? Medite nisso, vá a fundo, investigue nas Escrituras. O que é redenção? O que é justificação? Fique craque nesses termos. Fique craque. Procure compreender, desfrute desses benefícios, né? deste fluir da graça que emana destas verdades. É impressionante como os corações contritos, eles são reanimados quando nós meditamos na grandiosidade da graça da obra da cruz. Veja, em Cristo nós somos livrados da culpa dos nossos pecados, nós somos cobertos com o manto da justiça, de sua justiça na justificação, nós somos livrados do poder do pecado na santificação progressiva e seremos livrados da presença do pecado na glorificação, tudo isso em virtude dessa obra de Jesus. Somos
plenamente livrados da ira de Deus. Por isso não há mais razão para o medo da condenação, medo da morte, medo do juízo. O resultado da justificação é paz com Deus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso deve inspirar em nós louvor, humildade. Não sou melhor do que ninguém, eu me conheço bem, eu sou dos piores pecadores, eu sou dos piores, mas fui salvo, fui salvo pela graça de Deus, de uma forma que vai além da minha compreensão. Eu não consigo, escapa. Por que eu? Vai além, escapa. Com um amor incondicional, este Deus simplesmente quis, livremente, soberanamente, me salvar. Toda a glória pertence a Ele, toda a glória seja dada a Ele. E isso deve inspirar em nós também gratidão e motivação para obediência. Ele me amou tanto. O que eu posso fazer para expressar o meu amor por Ele? Jesus respondeu, lá em João 14:15. O que Ele disse para os seus discípulos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Conforme o ensino também dos reformadores, como se fosse uma nota de rodapé na fórmula da justificação pela fé. E eles diziam, a justificação é pela fé somente, mas não pela fé sozinha. E aí a ênfase é, fé genuína em Cristo será acompanhada pela mudança de vida, uma vida que pela graça de Deus vai frutificar em boas obras, vai desejar se conformar à palavra de Deus para a glória dele, que assim seja na sua, na minha vida. Vamos orar. Pai, te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Que grandioso privilégio te chamarmos de Pai, Senhor. Aquilo que Cristo experimentou, a dor do abandono na cruz, para que hoje pudéssemos ser acolhidos, estarmos em Tua família, Senhor, sermos chamados Teus filhos. Deus, louvado seja o Teu nome, obrigado pela obra da cruz, obrigado pelo Evangelho da nossa salvação. Ensina essas verdades aos nossos corações, ó Pai. Aplica agora com o poder do Espírito Santo, que faz esta obra sobrenatural, que alcança as nossas emoções, que alcança não só o intelecto, as emoções, a volição, a vontade, tudo sendo transformado pela compreensão da obra de Cristo na cruz. Que assim seja nas nossas vidas, essa disposição também para o louvor, para a obediência, transformando a nossa murmuração em petições, em vidas rendidas a Ti, em vidas que amam a Ti, Senhor, mais e mais, por entendermos o Evangelho, e vidas que amam o próximo, como a nós mesmos. Ó Deus, opera essa obra, aplica essas verdades, e nós Te louvamos e agradecemos por esse texto tão caro, tão precioso, que o Senhor usou o apóstolo Paulo, para trazer estas verdades tão explícitas aqui, ó Deus, tão importantes, da salvação pela graça somente. Então nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.